5h26, agora nós vamos a Brasília, ao Congresso Nacional, porque hoje foi dia de sessão da CPI da Covid. Quem acompanhou e acompanha é o João Pedro Melo, trazendo pra gente todos os detalhes. João, mais uma sessão sem grandes novidades, até porque o depoente ficou quietinho, né? Boa tarde pra você. Alô, João. Não era para ser uma sessão de fato, né, que prometia, que a gente tinha aí a retomada da CPI, mas não foi muito bem o que aconteceu, viu? Depois a gente preferiu ficar em silêncio por diversas vezes e aí a CPI terminou agora há pouco sem muitas informações. Depois de muitas idas e vindas, a CPI vai ouvir amanhã o depoimento do lobista da Precisa Medicamentos, o Marconi Albernaz. Ele gerou confusão recentemente ao faltar no depoimento que estava marcado com a CPI, além de apresentar um atestado de dores pélvicas que foi cancelado pelo médico. O colegiado agora apura qual foi a participação real de Marconi Albernaz no contrato com o Ministério da Saúde de mais de R$1 bilhão para a compra da vacina indiana Covaxin. Além disso, a Justiça Federal aqui de Brasília autorizou a condução coercitiva de Albernaz caso ele não compareça e nem justifique a eventual ausência nesse novo depoimento que está marcado com a CPI da pandemia. Ao longo da terça-feira, então, os parlamentares ouviram o advogado e empresário Marcos Tolentino, que é apontado como sócio oculto do Fibbank. Esse banco não é uma instituição financeira especificamente, mas tinha sido fiadora no contrato da Precisa Medicamentos. Durante boa parte do depoimento, o empresário afirmou que ficaria em silêncio para não se comprometer e negou ter participação societária nesse Fibbank. Ele foi questionado sobre o fato da instituição funcionar no mesmo endereço da Benet, que é uma empresa que pertence a ele e que tem sede aí na cidade de São Paulo. No entanto, ele negou esse fato. Ainda no depoimento, Tolentino afirmou que tem apenas amizade com o deputado Ricardo Barros e negou ter qualquer relacionamento com o presidente Jair Bolsonaro e os filhos e disse que jamais representou a Precisa ou que fez negócios com essa empresa. Também no dia de hoje, o relator da CPI, o senador Renan Calheiros, descartou a prorrogação dos trabalhos da comissão para além do mês de setembro. Segundo Renan, caso não surjam novos fatos relevantes, o relatório deverá ser apresentado e votado na semana do dia 29, ou seja, na última semana do mês de setembro. Ainda na sessão de hoje, os senadores aprovaram um requerimento do senador Rogério Carvalho para que seja requisitada à Procuradoria-Geral da República a suspensão de todos os contratos que tenham a Fibbank como avalista. Além disso, vão ser pedidos ao Tribunal de Contas da União algumas auditorias desses contratos que já existem, né, e que já têm o Fibbank como avalista. Foi aprovado, na verdade, um requerimento de pedido de informações ao Ministério da Economia, à Casa Civil, à Advocacia Geral da União e também demais ministérios a respeito da suspensão das cartas de fiança que foram emitidas pelo Fibbank. Ou seja, a CPI se encaminha aí para o raio final, ou a questão final aí, de fato, para concluir todos os trabalhos e também apresentar o relatório até o dia 29 de setembro. Valeu, João Pedro Melo, ao vivo de Brasília. Olana, a CPI vai caminhando passo de tartaruga, né? Reta final mesmo, né? Já tá com aquele clima de reta final aí, todo mundo esperando o relatório. Fim de jogo, né? Praticamente, Cris. Até porque ficou estabelecido que agora, com o avanço das investigações em outros órgãos que são responsáveis também por acompanhar irregularidades, possíveis irregularidades que podem ter acontecido, muitos dos depoentes estão usando essa estratégia de recorrer ao Supremo para permanecer em silêncio, que a gente já discutiu aqui no Bastidores do Poder, é previsto, né? Tá uma garantia constitucional, não criar provas contra si. Então, as pessoas podem permanecer em silêncio e aí os depoimentos têm rendido cada vez menos, né? Mas as provas a que eles têm acesso podem compor ali no relatório final algum indício de irregularidade. No caso desse Fibbank hoje, eu vi alguns trechos do depoimento, né, ele negou, obviamente, né, o Marcos Tolentino ser um sócio oculto do tal do Fibbank, que ofereceu garantias para a compra no contrato da Covaxin, que foi assinado pelo governo, apesar do dinheiro não ter saído do caixa, apesar de não ter sido efetivado o pagamento, das doses nunca terem chegado, o contrato foi assinado e foi divulgado pelo governo que tinha essa compra da vacina da Covaxin. Pouco avança, né, também, enfim, o depoimento de hoje. Agora vamos ver o relatório final. Tomara que seja consistente para afirmar que há ou não irregularidades, né, no caso da compra, principalmente da compra da Covaxin, que foi a que mais levantou suspeitas, até porque esse Fibbank, as garantias que foram apresentadas não seriam adequadas, teve mudança no modelo da negociação do contrato do começo ao fim. É muito estranha a história realmente, apesar
de não ter saído o dinheiro do caixa se a negociação tiver a comprovação de irregularidade por parte do Ministério da Saúde, os responsáveis têm que ser punidos. Isso é uma obviedade, né, Cris? Vamos aguardar aí o resultado do relatório final dessa CPI.